códigos da água, do elemento água e das divindades Olueri, que são as divindades ligadas às águas. Axé. Quando o iniciado em um tal orixá precisa viajar com frequência, assuntos profissionais, como ele faz o culto diário ao orixá, sem poder estar perto do Ojubó? Não tem problema nenhum, porque se você é iniciada no orixá. Então você tem o programa instalado dentro de você. Você é uma extensão daquilo que é o seu orixá. Então, independente de de assentamento, né, de apetrechos que nós aqui estamos acostumados a ter e cultuar e gostamos disso, não tem problema nenhum, porque a divindade está dentro de você. Então, você pode, independente de qualquer coisa, né, o ideal seria você ter um obi e aonde você estiver, você abrir um obi num prato branco e se conectar ali com aquela divindade, tá? Nesse caso, não tem problema. Se todos os problemas fossem que a pessoa estava trabalhando e não está conseguindo cuidar do orixá, tá ótimo. O problema é que tem gente que não está trabalhando, não cuida do orixá e a vida não muda. Eu fico feliz quando meus filhos não têm tempo de cuidar desta forma porque estão se desenvolvendo, estão trabalhando. Significa que aquilo que a gente está fazendo em prol do desenvolvimento, né, está dando certo. Então isso é muito bom. Axé. Axé, Michele, que Fá abençoe. Anne, um grande beijo. Axé. Então vamos falar sobre as divindades Olueri, que são as divindades da água. Como nós estamos, né, como já começamos aí, estou pronta para os pulos do gato e para os códigos, né? Primeiro código, né, da nossa live de hoje é que lambari, que são aqueles peixes pequenos, eles não aguentam águas profundas, tá? Eles não aguentam uma água profunda que tenha uma porcentagem pequena de oxigênio. Então nós temos o raso, né, o médio e o fundo. Por isso que a gente fala que lambari fica no raso. E tem pessoas que é um lambari, vai ficar só no raso, não consegue penetrar em outras profundidades. E na vida é assim. Tem pessoas que vai ficar no raso, tem gente que vai vir para esse meio, tem gente que vai para o mais profundo. Então o que nós temos que pedir para os orixás é para que nós possamos ter o axé de grandes peixes, como o bagre africano, por exemplo. Que o bagre africano, ele não vive na superfície, ele vive no fundo. Então ele consegue ficar em águas mais profundas, com menos oxigênio, com mais matéria orgânica, com mais lama. Então na nossa vida é a mesma coisa. Tem muitas pessoas que é do mimimi, que é que nem o lambari, só aguenta aquela água rasa, né? Não consegue aprofundar. E é em águas profundas que você descobre outras energias, que você descobre outras coisas, tá? Por isso que a correnteza dentro do rio, ela vem na superfície, mas ela também movimenta o fundo de uma outra forma. E é isso que vai levando as otás, as pedras, né? Desde lá da origem aí, rolando nesse rio por milhares e milhares de anos, até hoje a otá, a pedra, ser o nosso ancestral. E é por isso que em todos os assentamentos dos orixás nós temos as otás, as pedras, né, para representar o assentamento como um ancestral que ficou na terra há muito tempo. Babá, número ímpar de Inquim dentro do Ibá é errado? Não, ao contrário, tá? Isso não tem a ver. Isso depende de casa para casa. Normalmente na primeira mão de Fá a pessoa recebe 16, aqui eu entrego 17, 16 mais 1. Então neste caso ele vai dar ímpar, então não tem problema algum, tá? Axé. Bom dia, Babá, poderia falar um pouco sobre o Odu Ossamedi? Sim. Mas vamos continuar aqui o assunto, né, sobre o Olueri e as divindades da água. Se a gente pegar e ver a questão que falamos que temos 3 céus, então para que tudo aconteça a gente tem que ativar o primeiro, o segundo e o terceiro céu. Nós somos seres triunos,
ou seja, corpo, alma e espírito. E nós temos mais de 70% de água no nosso corpo. E se for vermos a composição da água, H2O, voltamos novamente para uma molécula triuna, tá? Onde são 3 moléculas que juntas dá o elemento água. Então tudo isso não é por acaso. E se a gente começar a entender, né, os orixás através dos elementos que regem os orixás e aquilo que a gente utiliza na nossa vida, a gente vai ter uma boa percepção das coisas. Por isso que o ideal é quando nós acordarmos, além da respiração, bebermos água, porque essa água ela foi fluidificada, não só pelo seu próprio elemento, que é o H2O, que forma essa molécula triuna que se associa com a gente, por isso que a água, ele é o alimento, né, mais importante da Terra. Nós conseguimos ficar muitos dias, né? Conseguimos ficar alguns dias sem comer, mas não conseguimos ficar muitos dias sem beber água. Inclusive, a quantidade de água que você vai consumir no seu dia a dia é o que vai fazer até com que o seu ori fique equilibrado ou não. Porque uma falta de água, você não consegue ativar algumas coisas no seu corpo, algumas coisas no seu metabolismo. Vamos falar num português mais claro, as nossas células, elas precisam se limpar, elas também fazem, digamos, cocô. Então nós precisamos beber muita água para fazer essa renovação celular no nosso corpo, tá? E as divindades da água são várias, tá? Nós temos Oxum, nós temos Iemanjá, temos Adjê, temos Olokun, temos Olueri Mangueti, que é como se fosse um espírito que agrega inúmeras outras divindades. É uma egrégora, tá? Então, dentro disso, a água é uma das coisas mais importantes. Aqui, ó, depois que eu comecei a tomar muita água, até minha saúde mudou. É isso aí, gente. A gente precisa desse combustível para limpar o corpo, para metabolizar as coisas. E a água, ele é um elemento fluidificador. E é um elemento que vai fazer com que a gente equilibre a nossa saúde física, mental e emocional. Por isso que tem muitos estudos, né? Tem até um japonês que ele fez um estudo, isso há muito tempo atrás, que ele pegou inúmeras águas de vários lugares, inclusive ele pegou a água das cataratas lá do Japão, não lembro o nome desse pesquisador agora, e ele fez esse experimento e colocou na frente dessas águas, em algumas águas ele colocou nomes como paz, tranquilidade, felicidade, harmonia, e outro ele colocou palavras, né, como morte, guerra, podridão. E depois que ele analisou essa molécula da água, toda essa água, quando foi vista em microscópio, as que tinham palavras, né, boas, elas formaram pequenos cristais, tendo 6 partes, que é onde fala que é a conexão direta com o Ifá, porque 6 chama Efá, Mefá. E aí, o 6, quando dá esse círculo completo de 3 na Terra, 3 no céu, a gente tem 6. Por isso que 6, depois do 6, vem o 7, que é um número místico, que seria a primeira ascensão. Então é muito importante a gente beber água, tá? Um adulto aí de aproximadamente 70 quilos, 80 quilos, tem que consumir aí aproximadamente uns 2,5 litros a 3,5 litros de água por dia. Já vi gente do culto de orixá dizendo sanguém é mais forte que água, falando sobre laços sanguíneos da família, mas parecia indiretinha sobre ebó ser mais importante do que a própria água. Olha, são coisas totalmente diferentes. Ebó não tem nada a ver com essa água. A água é um elemento que nós utilizamos como ebó para a nossa vida. Agora,
comparar a água com o elemento sangue, né? O elemento sangue, sem sombra de dúvidas, ele é o elemento mais forte que existe na Terra e não tem substituição, tá? Agora, beber água, que é uma coisa que você tem que fazer todo dia, né? Para você estar em equilíbrio, né? Rituais com egé, com sangue, você não vai fazer direto, tá? Não é todo dia que você vai fazer isso. Por isso que é um conjunto, né? É uma amálgama de elementos que a gente utiliza e digamos que tudo vai ter uma porcentagem aí no nosso caminho, tá? Mesmo que eu tenha pesadelo, deixar um copo de água no PG, babá. Vamos lá. Mesmo que eu tenha pesadelo, eu devo tomar a água que eu deixei do lado da cama? Sim, com toda certeza. Qual a finalidade de deixar um copo de água no PG? Na verdade, é para que essa água ela seja fluidificada, ela seja emantada com aquelas energias e além de você beber a água para se hidratar, você estará tomando uma medicina dentro dos orixás, tá? Isso é o mais importante. Inclusive, em frente dos assentamentos dos orixás, normalmente o pessoal vai ter uma quartinha ou um pote chamado iué, e nisso vai ser colocado água para aquela divindade. E esta água ela já foi fluidificada por aquela divindade. Então ela é uma água medicinal. Então você pode beber essa água e pode tomar banho também, né? Fazer banhos com folha, enfim, com essa água. Porque essa água ela já foi ativada, tá? Isso é extremamente importante. A única coisa que vocês devem tomar com muito cuidado é que às vezes essas quartinhas de barro, vocês deixam lá sem lavar direito e vai pegando bolor por dentro, vai pegando musgo, fungo, e aí você vai contaminar aquela água e pode ter problemas por conta disso, tá bom? Axé, bom dia, Rafa, o Boa Suriorafum, que Fá abençoe. Babá, quem trabalha em lugares mais pesados como asilos, hospitais, presídios, deve tomar um banho antes e depois do trabalho? A pessoa pode se purificar com isso? Sim, mas aí nesse caso não seria o ideal tomar banho só com água. O ideal é algum banho de folha ou algum banho de fava, que isso daí vai ter uma diferença muito grande na sua blindagem, tá? E tem algumas outras coisinhas que daí tem que entender melhor, que você pode estar fazendo, porque esses ambientes realmente são pesados. Axé. Tatiana Borgoni, primeira vez na live, bom dia, seja bem-vinda, aqui é o nosso Adjodje, do nosso clube 6h52, Axé, bom dia. Então, a água, ele é o elemento mais importante que nós temos aqui na Terra, por isso que é H2O, ou seja, duas moléculas ali de hidrogênio e uma molécula não, né? É uma partícula de hidrogênio, duas partículas de hidrogênio e uma de água. E com isso forma uma trindade, tá? E essa trindade, que é uma unidade, a gente vê em todas as tradições. Pai, Filho, Espírito Santo, Shiva, Krishna, Brahman, Exu, Obatala e Agmiabá. Então nós vamos ter vários tipos, né, de tradições que vão falar sobre essas tradições. Até um rapaz perguntou se tinha a ver com algumas divindades hindus, né? O que eu estava fazendo, talvez eu acho que pelo toque xamânico. Na verdade, não tem a ver com o hinduísmo, tá? O que tem a ver com o hinduísmo aí já é outro tipo de flauta, que é essas flautas aqui que são chamados bansuri. Aí os bansuris é para se expressar as preces ou os ragas da Índia ligado a essas divindades, tá? Da Índia. Babá, bom dia. Erinlé é uma dessas divindades da água. Na verdade, Erinlé é um caçador, é uma caçadora, tá? Vai ter partes da África que vai falar que é masculino. Tem partes da África que vai falar que é feminino. Então, Erinlé aqui para nós é feminino, é uma caçadora. Ela seria a esposa de Oxóssi, tá? E se for ver qual que é o axé, ela teria o axé de Oxóssi da caça, teria o axé ligado ao sangue no sentido de fazer medicina com as folhas, e por ser uma divindade feminina, ela tem uma grande ligação e um grande poder com as mães ancestrais, de se quebrar e de se transmutar energias, tá?
Babá, quando consultamos o jogo, é essencial, em primeiro lugar, saber a nossa comunidade Ebé-Orum para tratar se necessário? Não, Claudete, esquece isso, tá? Eu já até falei aqui na nossa que a verdade é aquilo que a gente decide acreditar. Primeiro, que alguns dias atrás, alguns anos atrás, não estou falando muitos anos atrás não, coisa de 5, 6 anos atrás, ninguém quase nem sabia o que era Ebé-Orum, tá? E Ebé-Orum significa sociedade espiritual. Então muitas pessoas nem tinham contato com isso, nem conheciam isso. Então nós temos que cultuar Ebé-Orum quando tem um problema, porque imagine que Ebé-Orum ele é um chapéu ou um guarda-chuva. Debaixo desse guarda-chuva, protegendo esse guarda-chuva da chuva ali, digamos, nós temos várias outras sociedades, tá? E dessas sociedades tem mais de 30 sociedades iorubás ligado a Ebé, a sociedade espiritual. Entre elas, o que nós conhecemos como Abiku, que seria aquilo que nós normalmente vamos identificar para trabalhar aquilo na vida da pessoa, para que os sonhos, não é só uma questão de vida curta. As pessoas acham que é isso. Sim, temos os Abikus ou Mandê, que são aquelas crianças que vieram para nascer e ficar pouco tempo aqui na Terra, tá? E nós temos os Abikus Omoagbá, que são a maioria, tá? Só que o que acontece não é uma morte física, às vezes é uma morte dos sonhos. A pessoa começa as coisas e não termina, tá empolgado, daqui a pouco a empolgação vai embora. Então tem vários tipos, né? De interpretação e divisão dentro disso. Então hoje, por uma questão que eu vejo de moda, né, as pessoas já estão falando, você é do Ebé Yalodê, você é do Ebé Logolô, você é do Ebé Ebé Alaragbô, você é de Coricoto, você é de Orixaiuê, então, de Jagum Jagum. Então tudo isso são pequenas comunidades dentro da comunidade maior, que seria Ebé-Orum, tá? Se a gente não compreende nem o que é Ebé-Orum, quanto mais vai compreender essa sociedade, sendo que a gente nem faz parte dessa cultura. Por isso que eu vejo que nesse aspecto muitas pessoas estão viajando muito nesse aspecto de cultuar aquela sua verdadeira sociedade. Não é que isso não exista, é que há tantos outros pré-requisitos para se trabalhar antes, para se identificar isso, tá? Porque eu mesmo, Babacaiudê, não fico perdendo tempo apurando essas qualidades de essas outras sociedades. Porque se eu cultuo Ebé-Orum, eu já vou cultuar a sociedade geral. É a mesma coisa. Ao invés de você ter o pacote Office, né, que compreende ali você ter o PowerPoint, ter o Excel, ter, né, o Word, ter outras funções ali, você está acessando apenas um desses programas e às vezes esse programa não vai rodar direito porque ele precisa de estar comunicando com outros. Então, o que normalmente nós cultuamos é Ebé-Orum para equilibrar essa questão de abicuísmo, tá? E normalmente vai cultuar também Ibeji, que é a sociedade dos gêmeos, tá? Que isso é muito comum. Então, por exemplo, toda criança que nasceu gêmeos, qual que é o orixá? Ibeji, né? Não precisa nem consultar para saber isso. Nasceu gêmeos, é filho de Ibeji. Ele pode ter algum outro orixá regente e terá, tá? Mas a divindade que ele precisa cultuar é Ebé-Orum, tá? É por isso até que tem irmãos que são gêmeos e às vezes um falece e a vida daquele outro não fica tão bom, porque ele perdeu no seu duplo. Por isso que a gente vai conectar o Ibeji para trazer a energia e equilibrar. Senão fica com uma pendência espiritual e energética, né? Ele vai se sentir incompleto. A Burubuia Babá, bom dia. A folha de pitanga é genérica? Não, ela é energética. A folha de pitanga ela é uma folha muito boa, energética, para trazer força. Não só para executar trabalho, mas também para estar com a energia atrativa. Por isso que é muito utilizado para Oxóssi, para os caçadores, para abertura de caminhos, até para trabalho. Aqueles que estão procurando trabalho, pode fazer um banho de folha de pitanga macerado, bem forte, acrescenta um pouco de bebida alcoólica, coa
E toma o seu banho de higiene e joga da cabeça aos pés, tá, gente? Não do pescoço para baixo. O banho de mar e o banho do rio têm energias diferentes? Completamente. São polos diferentes, tá? São energias totalmente diferentes. O banho de mar, ele tem a função principalmente de purificação por conta do sal, tá? O banho de rio, ele tem também uma função de purificação, mas vai acessar uma outra esfera de energia, tá? E tem a ver mais com resolver questões emocionais através do rio. Questões de fertilidade, por exemplo, isso ajuda muito. Babá, sua resposta sobre o EBE foi realmente muito sensata. Não tínhamos conhecido hoje e hoje vendem como prioridade. É isso aí, gente. Toma muito cuidado. É aquilo que eu falo. A verdade é aquilo que a gente decide acreditar. Eu, pelo conhecimento que eu tenho, se eu quisesse alienar vocês, eu estaria alienando, né? Falando besteira aí para vocês. E não é isso. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Então EBE Orum é uma comunidade que a gente nem compreendia antes. E aí hoje as pessoas já chegam aqui, não, sou iniciado em Logolô, sou iniciado em Alodê, sou iniciado... Não que não tenha isso, tá? Tem sim, só que eu vejo que é a mesma coisa de você não se formar na medicina e aí você tá fazendo lá uma especialização, um doutorado de como operar o coração, sendo que você nunca pegou um coração na mão ali para ver. Aí fica um pouco difícil. Então há outros pré-requisitos. É a mesma coisa. Uma criança ela vai aprender a andar de bicicleta. E aí você pega uma Kawasaki Ninja e dá na mão dessa criança aí de 5 anos. Ó, aqui tá a Kawasaki Ninja, sai andando. O que vai acontecer? Ela vai se matar. Primeiro que ela não vai nem conseguir ligar. Então tem muitas coisas, gente, que a gente tem que ser sensato no sentido de divindades. Os antigos do candomblé falavam, né, que o orixá já tinha vindo embora da África e morava aqui no Brasil, porque já estava adaptado aqui. Então essas energias que nós conhecemos, Ogum, Oxóssi, Iemanjá, Oiá, Xangô, esses orixás que nós conhecemos são energias adaptadas. Então tudo que aparece de novo, as pessoas, nossa, que orixá legal, e quer ter aquilo, mas às vezes aquilo não vai ser bom para você. Às vezes é preferível você cultuar uma Oxum muito direitinho ali, que você já vai ter todos os benefícios, do que se você cultuar algo errado e aquilo ali também te trazer problema. Porque lembre-se que tudo é energia. Se tudo é energia para ser convertido em algo para nós, imagine que tudo é uma ferramenta, como uma tesoura. Então com essa tesoura aqui eu corto uma folha, né? Atingir meu objetivo de cortar a folha. Com essa mesma tesoura eu corto meu dedo. Então nós temos apenas ter cuidado com isso, tá? Axé. Babá, me tire uma dúvida, por favor. Corujas têm alguma ligação com as grandes mães? Com toda certeza, tá? Todas as aves de rapina, que são aves caçadoras, né? Que vai se alimentar de pequenos roedores, mamíferos ali, são animais ligados às mães ancestrais. Principalmente essas aves noturnas, porque tem uma visão muito apurada, né, ali da presa e consegue ter uma visão muito boa à noite também, tá? E como elas são as mães senhoras da noite, né? E até um dos nomes que elas recebem é Yamia Yelé, mãe dos pássaros, né? Desses pássaros da noite. Então sim, a coruja é um animal sagrado, né? Como o gavião também é um animal sagrado, muito reverenciado no culto às mães ancestrais e tido como proteção, tá? Axé. Mas o culto de Beije supre a possível necessidade de cultuar EBE Orum? Se aquilo que foi pedido para você é Ibeji, sim, tá? Porque na verdade é aquilo, ele tá meio que conectado, mesmo sendo coisas diferentes. Até quando eu inicio a pessoa em EBE Orum, né? Dentro do Ibá, do assentamento, já vem ali Ibeji também, tá? Para que ele tenha uma conexão com o seu Ebé. Então é o duplo. O Ibeji ele representa um na terra e um no céu na terra. Quando a gente está conectado com a gente mesmo através do nosso Enikidi no céu, as coisas começam a se encaixar aqui na terra, tá? É isso que eu vi, mas vou jogar com o Senhor para elucidar meus caminhos. Obrigado, Axé. Axé, que Fá abençoe. Bom dia, bom dia.
e a água do poço? A água do poço também é um axé extremamente poderoso. Inclusive aqui no Instituto, todos os banhos, né, que as pessoas vão utilizar nos processos iniciáticos, é utilizado a água do poço. É que, pessoal, a água tem vários axés diferentes, dependendo de onde que ela passou. Então veja que para a água ela chegar e sair do poço, para que você tome esse banho de poço, tem que acontecer um processo de chuva no lugar certo, essa água irrigar os veios dentro da água, esses veios dentro da água, por isso que fala que o poço é ligado ao Xumaré. Esses veios dentro da água tem a ver com a cobra serpentina, que ela vai correndo um caminho para irrigar e chegar até aquele ponto. A água, ela é retirada de uma profundidade normalmente alta, de uma profundidade grande ali, tá? Por exemplo, o poço aqui do Instituto, ele foi dar água com 21 metros, tá? De profundidade. Então imagine, a água ela vem de uma profundidade muito grande. Então ela foi acessando o axés ali, que nós não temos esse conhecimento. Por isso que fala que a água é de Oxumaré, porque a cobra que vai correndo ali para fluidificar a terra e chegar até um ponto. Por isso que tem a ver com as nossas veias do corpo, tá? Por isso que quando a pessoa não bebe tanta água, ela começa a ficar desidratada, né? Por isso que quando a gente leva uma picada de cobra, ó, as relações, a gente tem que beber muita água, até para que aquela toxina ela não se espalhe no nosso corpo, ou dissolva ela vai se espalhar, só que a gente vai diluir aquela toxina. Então, até, gente, uma questão de saúde pública, se alguém for picado por cobra, não puxe ali, não tente cortar, não faça um torniquete, não faça nada disso. Fique calmo, lave só apenas o ferimento ali com sabão, beba bastante água, fique calma e vá para o hospital. Nenhuma dessas outras coisas funcionam, tá? Então a água, ele é um elemento que dependendo de onde nós estamos utilizando ele, ele vai ter um axé diferente. Por isso que tem o banho lá do rio, tem o banho da cachoeira, tem o banho do mar, tem o banho com a água do poço, tem o banho com a água da chuva, que também é um outro axé, e tudo isso interfere. É como se fosse medicações diferentes. Por isso que a gente não pode, dentro dos orixás, de forma genérica, ficar fazendo coisas da nossa cabeça, tá? Bababanho de mamona, pode tomar na cabeça? Só mamona não, tá? A mamona ele é um descarrego extremamente poderoso, tá? Só que até dentro das folhas a gente tem que saber fazer uma alquimia aí para não gerar problemas. Todos os banhos tradicionais da cabeça aos pés, nada do pescoço para baixo. O único banho que normalmente a gente toma do pescoço para baixo é banho de sal grosso, tá? Porque ele desmagnetiza e às vezes a pessoa toma um banho dentro de casa e não vai tomar um sol, se tomar sol sem problema nenhum. Quando a pessoa toma um banho de mar, ela já tem o astro ali, né? Mesmo que esteja nublado, tem aquela energia, tá? Agora, mamona, guiné e sal grosso não é bom tomar da cabeça para baixo. Agradeço pelos ensinamentos, já a minha 10ª live, axé. Babá, hoje é axé, ó. Que Fá abençoe. Babá, e no caso do caçador Logum Edé, ele traz a força da água? Também. O Logum Edé, ele é um grande caçador e que ele tem o axé, digamos, não só da água, mas o axé da mata. Fora isso, ele é um orixá ligado ao encantamento, tá? Todos esses orixás, ele entra na modalidade dos orixás caçadores. E os orixás caçadores Ogum, Oxóssi, Exu, Obaluayê, Ossan, Ologum Edé, Erenlé, Otim, Akogum e aí por diante. Temos muitos orixás caçadores. Vamos lá. Folha da banana seca. Amenizar a bicu. Você pode tomar banho de folha de banana fresca, tá? Isso daí, principalmente, ele é um acalmante natural. No pé de bananeira, né? Na bananeira, sim,
é um lugar onde se cultua Ebé. Se cultua algumas outras divindades também, tá? Por uma questão de resistência e de regeneração. A folha de banana, ela vai trazer calma, vai trazer tranquilidade. Por isso que é muito bom quando a pessoa está nervosa, mas se a pessoa já está calma e ela toma banho de folha de banana, ela pode ficar muito letárgica, tá? Como relaxamento é muito bom. Posso estar errada, mas essa questão do Ebé Orum me parece uma possibilidade de fuga da autorresponsabilidade. Com certeza. Primeiro que, se a gente for ver pela visão de Fá, nós herdamos 7 gerações passadas, tanto de pai quanto de mãe. Se a gente for ver, nós temos uma influência de 254 ancestrais por detrás de nós. E dentro desses 254 ancestrais, Ifá fala que a gente herda tudo isso. E Ifá fala também que aquilo que o seu ancestral não resolveu, além dele não ter resolvido, ele passa para você. E que se você não resolve, passa para a sua descendência. Que é aquilo que eu já expliquei. A gente mensura muito as doenças da terra. Como, por exemplo, meu pai tinha diabetes, eu tenho uma tendência a ter diabetes. Né? Meu pai tinha problema de pressão alta, minha mãe tinha problema de pressão alta, eu tenho uma tendência a ter aquilo por uma questão genética. O problema maior nem são essas doenças, são as doenças espirituais que a gente carrega. Por isso que Fá fala que a vida é uma cebola e a gente vai tirando uma casca, vê o que tem embaixo, resolve aquilo, tira outra casca. E a vida inteira arrancando essa bendita casca. E essa alusão da casca, pra gente arrancar essa casca, a gente tem que chorar, porque a gente precisa sair dessa zona de conforto. E toda vez que sai dessa zona de conforto, né, tem alguma repercussão negativa no sentido que às vezes a pessoa não quer chorar, mas isso é necessário até para limpar, até para a gente começar um novo ciclo. Por isso que a natureza ela é perfeita. E dentro dos orixás, dentro daquilo que eu ensino, é importante a gente não ficar só pensando no que o povo fala por aí, no sentido, a sociedade é isso, põe uma banana virada para a lua tal. É entender o código, porque se você entende o código, por exemplo, da cebola, você começa a descascar essa cebola e não joga mais responsabilidade em cima de ninguém. Sim, o abicuísmo pode atrapalhar, vai atrapalhar sim. Você cuidando isso do espiritual, isso vai te ajudar. Mas tem que entender que todo mundo que é abicu, nascido para morrer, né, na palavra literal, são pessoas que vieram para a Terra para deixar uma marca. São líderes natos, tá? E todos esses probleminhas que vai acontecendo aí no decorrer da vida são coraças que vai agregando no corpo ali para que ela tenha resistência até para mudar caminho de pessoas, tá? Eu sou abicu também, então isso é normal. Então minha missão é eu estar fazendo isso aqui para vocês, ajudando vocês a despertar dentro do espiritual. Então estou já fazendo meu ebó de abicu aqui, conversando com vocês e passando esse conhecimento. Então entenda que não existe uma receita de bolo e que para cada um a medicação vai ser diferente, tá? Apareceu uma águia enorme ou gavião, não soube identificar. Na minha área, nunca tinha visto de perto. Axé, isso é bom. Esse daí é um axé ligado, né, aos orixás. Bom dia. E os gatos, babá, tem ligação com as mães? Sim, tem ligação com as mães e com o Exu. O Olobô, né, que é o gato no Yorubá, é muito ligado a Exu e a transformação de Exu. Por isso que ele tem, digamos, uma característica mais independente do que um cachorro. O cachorro você chama, ele vem, né, faz carinho ali, você brinca. O gato, ele é de lua, é quando ele quer, né? Ele acha que ele é o seu dono, tá? Culto ao ori é bom cultuar, com certeza. Se você não cultuar o ori, você tá lascada, mulher. Lúcia dos Santos. É o mais importante. E Fá fala que se o seu ori não te abençoar, nenhum orixá vai abençoar. Só que muitas pessoas, às vezes, perdem a noção do que é ori. O que é ori? É a nossa cabeça, é a nossa consciência. É cultuar os nossos pensamentos, é cultuar os alimentos que a gente consome, não só o que a gente manda para dentro, mas os alimentos visuais, os alimentos auditivos, até aquilo que a gente respira, os ambientes. Isso é alimento que vai para o nosso ori.
Então, gente, Ori é a coisa mais importante que nós, seres humanos, estamos aqui na Terra para desenvolver, né? É só a gente pegar a palavra Ori, Orixá. Ori. Chá seria a energia que vem para o Ori. Por isso que nós somos conectados a essa força da natureza e a alguma divindade. Eu gosto muito de me conectar com as grandes mães, babá. Aqui de frente da minha casa tem 3 corujas. Gosto de ir sempre à noite, me conectar com a terra. Também esses dias senti tão forte a energia delas. É isso aí, gente. Por isso que a natureza, ela fala. Se você consegue entender essa natureza, você capta a energia, tá? O planeta Terra é uma divindade, orixá. A Terra é uma extensão das mães, exatamente. A Terra, o planeta Terra, que é chamado Onile. Onilé. Ilê é casa. Ilê é casa, Ilé é terra, tá? Então, Onilé, que é a divindade ligada ao próprio planeta Terra, que é uma divindade feminina, como as grandes mães. Por que a gente sabe disso? Porque a gente joga uma semente, tá? E ela gera. Se ela gera, é uma energia feminina. E esta capacidade só as mulheres têm de gerar a vida. O homem pode jogar a semente no solo, só que só a característica, né, da terra por ser feminina, né, que gera uma vida. O homem, ele vai introduzir o sêmen no útero da mulher, que o útero, ele é a representação da terra. Quando aquele espermatozoide, ele cola ali, aquele óvulo, ele cola na parede do útero, quando ele encosta na parede do útero, é a conexão com a terra. A mulher, ela tem o fio terra, ela fez o fio terra, aquilo enraizou na parede do útero e começa, né, os processos embrionários. Por isso que é legal dos orixás entender isso, porque isso são os códigos. Não há outro objetivo dentro dos orixás a você não pegar os códigos dentro da tradição para você jogar na sua vida. Só que tem gente que prefere ir por um caminho que eu vejo que não é tão legal, que é só das macumbinhas. Você tá com problema de prosperidade? Pega 6 bananas assim, assado, põe na lua virado, bate 3 palminhas, 3 pulinhos, chama tal orixá. Então, gente, quando a gente começa a despertar a nossa consciência, essas macumbinhas não vão mais funcionar, tá? Porque tem uma autorresponsabilidade, senão era fácil. Por isso que eu lembro, quando eu era mais jovem, né, até minha própria sacerdotisa aqui, com um copo d'água e uma vela, ela rezava, o ebó acontecia. Hoje em dia já não acontece mais daquele jeito. Por quê? A energia do planeta mudou, as pessoas estão buscando mais. Ou seja, por exemplo, segunda-feira, 6 horas da manhã, começamos aqui, temos 240 pessoas aqui conectados. Para quê? Para pegar códigos, para aprender. Porque senão ninguém iria entrar numa live 6 horas da manhã para aprender. Por que que é esse horário? Porque eu quis, porque não é para todo mundo. Então a pessoa, ela tem que ter pelo menos um esforço de acordar cedo, se conectar, como é o culto dos orixás. Os orixás falam que nós acordamos junto com o sol, né? Antes do sol, na realidade. A gente desperta junto com o dia. Só de uma pessoa que acorda 9, 10 horas da manhã, ela arrumar isso no seu ciclo circadiano para que ela durma um pouco mais cedo, comece a dormir. O grande problema é que as pessoas nem dormir conseguem. Elas carregam tantos problemas que fica ruminando, aí vai dormir 3, 4, 5 horas da manhã, vai acordar 11 horas da manhã, perdeu o dia, tá toda quebrada. Então, se a gente não regular algumas coisas antes, e esse regular não tem só a ver com fazer a macumbinha. Não é só um obsessor que pode estar aí te pegando, não deixando dormir. Tem a ver com várias outras coisas. Aquilo que você pensa no seu dia a dia, aquilo que você come, tá? Isso é muito importante. Na próxima live eu vou trazer algumas questões, né, sobre alimentos, né? Aquilo que a gente coloca como combustível para dentro do nosso corpo. Porque dependendo daquilo que você come, você pode mudar os seus pensamentos naquele dia. Então você tem que fazer um trabalho específico ali, né, na sua atividade. Então esse alimento, ele pode mudar os seus padrões de pensamentos, tá? Axé. Babá, foi criado com água do rio e de porcos, lembro de poços. Me lembro demais que meus avós cavavam com a mão a terra para vir agora. É isso aí, gente.
Eu tomava banho de sal grosso na cabeça, já não é muito bom, tá? Porque ele desmagnetiza tudo. Você até pode tomar um banho de sal grosso, só que na sequência tem que tomar um outro banho, tá? Energizante. Porque a função do sal grosso é desmagnetizar. Então ele limpa. Então ele tira tudo, bom e ruim. Tem pessoas que precisam desse descarrego. Só que nós temos que colocar uma outra energia em cima, tá? Isso é importante. Babá, por que tomar banho de folhas frias? E qual a folha fria? Gente, aí tem que entender esses conceitos. Eu vou até dar um curso logo mais explicando esses conceitos. Porque nós temos... É diferente você tomar banho com a água, né, natural, que não é fria, ninguém põe gelo na água, a água é natural, que seria o ideal ali para folhas. Tem banhos de favas que aí eles já são quentes, aí é diferente, tá? Mas folhas frias é no sentido de ser folha aeró, que é folha calma. Então ela vai acalmar ali o sistema. Então nós temos folhas que acalmam, tem folhas de fogo que esquenta, movimenta, tem folhas de terra que é para trazer estrutura e nós temos folhas de ar também. Então um banho ele é composto com esses elementos e uma amálgama de folha, não só dessas folhas, mas para ativar outros elementos. Então até dentro de um banho tem como nós colocarmos um elemento fogo, sem ser uma folha de fogo também, tá? Então, gente, esse mundo de folha é um mundo muito grande, assim, é uma especialização realmente. Vamos lá, babá, para quem quer cuidar da espiritualidade, o correto é iniciar com Ebel-Orum? Não, quem quer começar com a espiritualidade, o ideal é você fazer uma consulta verdadeiramente com o sacerdote de Fá, para que ele revele ali para você dentro do seu destino o que é melhor para você. Às vezes você não precisa cuidar de Ebel-Orum. Às vezes o pulo do gato na sua vida é a igreja. Às vezes o pulo do gato para você é uma meditação, é uma yoga. A gente vai descobrir dentro da consulta o que são essas energias. E aí, se realmente por aquele diagnóstico foi Ebel-Orum, ou começar com Ebel-Orum ou com Ifá, porque a Oromilá é a divindade ligada ao destino. Então ele é o melhor orientador sobre o destino. Normalmente a pessoa ela vai iniciar em Ifá para descobrir o seu Odu, ou seja, o seu manual. Depois que ela descobre o seu manual ali de instrução, dentro desse manual vai estar ali. E às vezes o pulo do gato para você é Ebel-Orum e para uma outra pessoa vai ser Oxalá, vai ser Iemanjá e aí por diante. Não existe uma receita de bolo e aquilo que é bom para um às vezes não vai ser bom para outro. Você pode ter certeza disso. Por isso, se cuidar no espiritual sempre, né? Com certeza, uma pessoa que ela quer apenas se cuidar, tá? Vamos supor que ela não é iniciada, ela não quer se iniciar, não tem esse caminho para se iniciar. O que movimenta a vida do ser humano na Terra é Bó. Tá? Então uma pessoa que ela quer fazer a vida dela se desenvolver, digamos que o the best seria a cada 3 meses consultar e fazer um ebó. Ela sempre vai estar um passo à frente ali dentro da espiritualidade. E vamos traduzir em ebó em nós pegarmos combustível, encher o tanque de combustível da máquina para rodar por um período de tempo, tá? Axé. Aqui, meu nascimento foi fórceps e é espiritual de situação com a minha mãe. Normalmente uma pessoa que acaba tendo um problema desse já no nascimento, já tem um nível de abicuísmo ali que a gente precisa estudar, tá? E toda pessoa que vem já com essa carga, normalmente no trabalho dela, ela vai exercer isso na vida das pessoas. Então, quem perguntou isso foi a Claudete. E tá escrito terapeuta. Então, a Claudete, que é uma terapeuta, ela trabalha com pessoas. Por ela trabalhar com pessoas, já está linkado com essa energia do Ebé. Porque o Ebé é uma sociedade espiritual que está por detrás de você e você também tem uma missão de trabalhar a espiritualidade com outras pessoas, tá? Só que se você não cuida desse Ebé, você não vai ter combustível para exercer aquilo que você tem que fazer. Babá, existem pessoas que têm o ó de sangue dos animais no ori ou no corpo? Olha, pode até ter odus que fala de ó, sim, sobre o sangue, mas não
pelo próprio sangue, é pela quantidade de sangue. Mas no corpo, normalmente, né, em todos esses anos, né, que são bastante, nunca vi o ODG, tá? Isso daí tem a ver mais, às vezes, com uma resistência que a pessoa tem, tá? Como eu também sempre tive muita resistência, porque eu sou biólogo, venho da Umbanda. A minha pretensão era ter montado a primeira casa de candomblé sem sacrifício animal, porque eu estudei inúmeras tradições e pleno século XXI sabemos manipular energias, estamos fazendo esses rituais primitivos. Até que eu fui para a África, comecei a entender os conceitos e vi que realmente não é possível, tá? A única questão é que não é para todo mundo. E é por isso que Ifá está na Terra há mais de 10 mil anos e muitas pessoas nunca nem ouviram falar de Ifá. Porém, em Ifá está todos os segredos da humanidade. Por isso que eu sempre falo aqui para vocês que hoje nós temos nomes novos para coisas velhas. Então, qualquer tradição a gente encaixa dentro do Ifá. PNL, Programação Neurolinguística, é um nome novo para o conceito de Ori. Egungun, né, que são os nossos ancestrais. É um nome novo hoje, o pessoal usa muito a constelação familiar, que é um sistema, né, que um alemão chamado Bert Hellinger foi para a África para estudar, só que ele trouxe aquilo de forma gourmet, né, faltando algumas coisas para se quebrar no caminho. Então tudo é física quântica, é o conceito de Ifá através dessa numerologia cabalística dentro do Ifá. Então, quem estuda numerologia os números dentro de Ifá sempre vai ser um melhor numerólogo, porque você está indo direto na fonte. Babá, como posso cultuar meu Ori para tirar um rapaz da cabeça? Perfeito. Isso tem muito, às vezes, a ver com repetição. Eu aconselho até consultar para quebrar, porque às vezes você pode estar sendo vampirizada energeticamente com isso, tá? É muito comum as pessoas, imaginem como um computador, que você minimizou ali aquele programa, mas ele está ali ligado, ele está consumindo menos dados, mas ele está ali ligado. Infelizmente, as pessoas acabam deixando muitas janelinhas ali minimizadas. Então, com o culto a Ori, tá? Então, até lá no nosso canal tem o banho com água do coco, várias coisas que eu já ensinei sobre Ori que vai te ajudar, tá? Inclusive, gente, é muito comum, às vezes, tanto homem quanto mulher, quando está em desequilíbrio por conta de relacionamento, naquele momento, o que ela quer é aquela pessoa. Só que às vezes a gente vai consultar no Ifá e aquela pessoa não tem compatibilidade, não tem energia. Era uma pessoa que só tinha que passar pelo seu caminho. Só que a pessoa ela fica doida ali, não, eu quero aquela pessoa. E é por isso que muitos vão recorrer, né, a alguns lugares para fazer amarrações amorosas, coisas desse tipo, coisa que eu não faço, tá? Mas só para explicar. Só que quando você está com o seu Ori em desequilíbrio, você acha que é aquilo ali que você quer. E quando as pessoas fazem esse tipo de amarração, na realidade, gente, a gente está mudando o livre-arbítrio. O livre-arbítrio ele não existe, são dois caminhos, um melhor e um pior. Dentro desse caminho melhor, essa pessoa não estava na sua trajetória, só que você quis aquilo. Só que através da magia vão fazer isso de forma forçada. E o que é esse forçado que ninguém normalmente explica? Às vezes vai contratar alguns obsessores ali para mudar o pensamento daquela pessoa para ficar com você. Só que o que normalmente acontece depois de um tempo? A pessoa que pediu isso começa a cair na real de determinadas coisas e aí ela tenta se livrar desta pessoa, desse problema e aí não consegue mais estar amarrado, né? E aí essa pessoa começa a te perseguir. Então eu vejo que são tantos os problemas que isso gera. Então, Ravena, normalmente, até quando chega pessoas aqui que tá com esse desequilíbrio de relacionamento, o que eu peço para que ela faça, primeiramente, é cuidar do Ori. Porque normalmente, quando ela cuida de Ori, a gente tira o vírus ali e ela começa a ver de outras formas, tá? Então lá no canal tem algumas coisinhas que eu explico, como o banho de folha da fortuna, que é bom, lavar a cabeça com água do coco, que isso ajuda a mudar e dissolver padrões, tá? Ou consultar Ifá e fazer um ebó especificamente para isso, tá?
Axé. Babá, o que significa sonhar com um pato branco? Aí é complicado porque tem vários contextos, tá? Mas o pato, ele é um animal que traz resistência. É um animal que traz resistência até na questão da saúde também, tá? Por isso que o pato, ele tá flutuando em cima da água. Então não importa qual seja o tamanho da lagoa, que seria o inimigo natural do pato, ele sempre vai estar em cima, sempre vai estar na cabeça da água, nunca embaixo da água, tá? Então o pato é para trazer resistência, porque é um animal muito forte e tem muito a ver com saúde. Fui indicado a jogar um pouco de água todos os dias pela manhã ao sair de casa para apaziguar a mãe. Isso, a água ele é um elemento neutralizador e fluidificador, tá? Então isso não teria problema de se fazer. Na verdade, a água ela não é só para as mães, é para qualquer orixá e principalmente nos caminhos de Exu também. Normalmente quando a gente joga ali na frente da casa, 3 punhados de água ali, um na frente, um no lado do outro, é pedindo justamente para que Exu e as mães nos dê caminhos tranquilos, apaziguados. Até quando a gente vai receber uma autoridade dentro da nossa casa, né? É comum a gente ver, até na Nigéria, pessoas vai na frente jogando um pouco de água na frente para que aquela pessoa ela passe sobre a água, para que aquele rei passe sobre a água ali, tá? Vai jogando água e ele vai passando, para que o caminho dele seja calmo, seja fluidificado, tá? Seja harmonizado, porque quando a gente joga água na terra, é o elemento que ela precisa para fertilizar a semente. Então é nesse sentido. Gostaria de saber qual é a visão do culto em relação à doação de órgãos e sangue. Obrigado. Como é um culto muito antigo, não tem uma relação disso, até porque não tínhamos tecnologia nenhuma como nós temos hoje, né, para conseguir fazer esse tipo de situação. Agora eu vejo que tudo aquilo que ficou na terra e ensina que tudo que está na terra é para auxiliar o ser humano de alguma forma. Então, o orixá da tecnologia é o orixá Ogum. Quanto mais avanços tecnológicos nós teremos, mais avançado nós estaremos na medicina, na longevidade e em tudo. Então, eu vejo isso como um grande avanço da humanidade e, na minha visão, uma evolução do próprio orixá, que nos deixou aqui ensinamentos para que a gente pudesse continuar progredindo. Por isso que o homem de 150 anos já nasceu, tá? Então, devido aos processos de longevidade e de sabermos coisa que nós não sabíamos antes, desde alimentação, desde coisas que nós podemos fazer para que a gente tenha uma vida mais longa, tá? Então, hoje, nessa nova geração, o processo de viver mais tempo já é comum, a gente já começa a ver isso no mundo todo, tá? Por isso que aqueles países da Europa lá, muitos deles a população é muito velha e não temos mais jovens, porque nós também estamos parando de reproduzir. A nossa turma hoje está na turma do mimimi, porque os nossos avós tinham lá 10, 15, 20 filhos, e hoje o que a gente vê na geração é ter 1, 2 no máximo, ou às vezes por uma questão de bloqueio, aquela mulher nem quer deixar filhos na terra. E normalmente nessa nova geração, esses bloqueios são colocados de forma tão ali sutil que ela não percebe. Mas, em outras palavras, às vezes você se acha tão ruim que você não quer reproduzir o seu DNA na terra. E o que Ifá nos ensina é que o único objetivo que nós temos é pegar esses códigos, trazer uma geração na Terra para que ela seja melhor do que você e dê continuidade. Coisa que, infelizmente, hoje nós estamos perdendo, né? Se a gente pega lá os vikings, essas tradições antigas, né? O sonho deles era deixar um filho poderoso e que ele pudesse ser melhor do que o pai. Então, desde pequeno ali na gravidez já era introduzido isso. Era como uma forma de poder, né?
Grato pela resposta, me senti tranquila de saber que posso estar me conectando com as grandes mães. As grandes mães são muito sagradas e poderosas, amo e respeito muito elas. Ok, Antônia, mas eu lhe aconselho você a entender melhor, porque não é uma energia que qualquer pessoa fica mexendo. Você ir lá pedir as bênçãos dela, ok. Só que não é uma energia que você vai lá, faz rituais, faz coisas sem entendimento. Nem quem é iniciado dentro do orixá vai fazer coisas para as mães de qualquer forma, porque esta energia, ela é uma energia, digamos, mais, como eu posso dizer, mais potente, tá? Então, digamos que você enfia o dedo na tomada, sente 10 ali, toma um choque, tá? O choque com Yami não é nem 220, se tivesse era 500 volts ali, tá? Então, isso daí é algo que a gente pode sim se conectar com as mães, mas tem coisas que a gente não pode ficar fazendo, né? Tem gente que vai lá, oferece coisas para as mães, tem que tomar muito cuidado com isso também. Depois que eu fiz um ebó para Yami, apareceu na porta da casa uma pomba branca. Ela ficou guardada a casa por 3 dias. No terceiro dia apareceu outra pomba branca, foram embora. Fiquei feliz e agradeci, é isso aí. Por isso que a natureza, ela sempre nos dá a resposta, tá? Então, a gente fala que isso é o aláfia, né? O aláfia significa a resposta afirmativa de que aquele ebó foi bem concluído, tá? E até a gente que é do orixá tem vários tipos de aláfia que vai acontecendo para que a gente saiba, né, que aquilo ali foi muito bom. Como cultuar ori no dia? Aí eu te aconselho você entrar lá no canal do YouTube, que eu tenho uma série de vídeos falando sobre ori, tá? Se inscreva lá no canal, compartilhe, porque lá tem bastante informações mais profundas. Como saber se as nossas escolhas estão certas quando temos muita oposição em determinado caminho? Aí é complicado, porque não tem como saber a não ser você consultar o seu próprio discernimento. E às vezes as opiniões de outras pessoas é um problema, porque nós já temos um código aqui da opinião. O que é opinião? Opinião é uma mercadoria barata que quem emite não tem compromisso com o resultado final, certo? Então depois que a gente entende esse código, instala o drive do código, então a gente instalou ali na nossa cabeça que a opinião é uma mercadoria barata que quem emite não tem compromisso com o resultado final. Então, quando a gente vai pegando opiniões também, a gente precisa filtrar para não entrar num caminho errado. A única forma de saber é se as coisas estão dando certo, é a única ali e é aquilo que você sente, ou consultando para saber, tá? Alimento muito bacana, vou aguardar os ensinamentos. Axé, tamo junto. É verdade, babá, os alimentos influenciam em tudo, sou nutricionista, sempre falo isso, com toda certeza. O sal grosso num copo com água nos cantos da casa é bom? É bom, mas não faz parte da nossa tradição. Quero fazer todos os cursos. Axé, babá, que curso é esse que você vai dar hoje de folha? Gente, não é hoje. Eu vou ainda ver a data direitinho, vou passar aqui para vocês e vai ser marcado alguns cursos, tá? Até no máximo uns 15 dias já temos essas datas e eu passo aqui para vocês. Babá, ficar meses sem fazer ossé perde o axé de Oromilá? Com toda certeza. Com toda certeza. Aqueles que são, né, digamos, mais antigos, vai lembrar que tinha aqueles bichinhos virtuais, tá? Eu acho que é Demagoche o nome, aqueles bichinhos virtuais. Em tempos aquilo apitava e a gente tinha que dar comida, tinha que dar banho, tinha que fazer determinadas coisas, senão ele morria. O Ifá é a mesma coisa. Não é que ele vai morrer, mas imagine que quando nós nos iniciamos, a gente vai ativar o núcleo do Iquim. Primeiro que tem gente que está recebendo Iquim que nem tem núcleo, que nem tem vida ali, e que aquele sacerdote não sabe nem ativar o Iquim. Então você já nem vai ter Ifá. Mas depois que você ativou aquele Ifá, né, aquilo ali, digamos que a gente ativou o núcleo. Então é como se aquilo ali estivesse vivo. Por isso que quando a gente cuida, a gente está alimentando aquela energia, né? Tem pessoas aqui que fez iniciação, volta aqui depois de 1 ano e fala que fez os ossé. Olha ali na cara do Iquim, eu sei que a pessoa nem cuidou o ano inteiro. Tem até uma gota ainda do Egé colada ali no Iquim que a pessoa nem fez um ossé. Ou seja, aquele Ifá está morto, né? Aquele ali tem que ser reativado novamente. Por isso que a gente cuida
com coisas mais simples em casa. Em tempos, né, no templo é feito coisas com egé, com sangue vermelho, para justamente trazer outro tipo de energia. Bom dia, Babá, sou esposa de Luciana e agradeço por nos passar o conhecimento sobre a fé. Fui protestante e ministra da Palavra de Deus, nosso Olorum. Hoje eu sou suspensa por Oxum e cada dia amo Axé. Axé, muito bom. Que Fá abençoe. É isso. E a Palavra de Deus, se a gente pegar na Bíblia e dentro do Ifá, é muito parecido, tá? É muito parecido, principalmente no Antigo Testamento, né? Que era olho por olho, dente por dente. Então é muito parecido e não mudou nada. E nem tem como mudar, porque o primeiro ensinamento de Fá, que vem de 10 mil anos atrás, é que Fá fala que não existe nada novo no mundo, tudo é repetição daquilo que aconteceu no passado remoto, porém hoje com novos personagens. Por isso que as histórias são sempre as mesmas. Desde que o mundo é mundo, temos problemas de guerra, temos problemas de relacionamentos, temos problemas financeiros, temos problemas de saúde e vários outros problemas do cotidiano de nós seres humanos. Então, se a gente para pensar que a gente estudou lá sobre a Segunda Guerra Mundial, né, como que eram as coisas, a Guerra Fria, onde ficava avião voando 24 horas com bomba atômica, aquela doideira, e aí a gente fala hoje, nossa, como nós evoluímos. Estamos na iminência de ter mais uma guerra aí, né? Na verdade, a guerra nunca acabou, ela só mudou a forma. E a gente não entender e não perceber isso, né? A gente continua sendo alienado nesse mundo que não mudou nada. Porém, hoje, nós somos a última geração. E a última geração, ela sempre vai ser a mais bem paga, mas ela vai ser a mais cobrada também. E é por isso que nessa última geração é a única na Terra que os estudos mostram que estão essa nova geração aí, de 2000 para cá, eles estão nascendo com um QI menor do que o dos pais. Isso nunca aconteceu. Até por conta dessa facilidade. E até por isso que as coisas estão meio deturpadas, tá? Estão deturpadas daquilo que é a realidade. Então antes a gente tinha a dualidade, né? Dia, noite, frio, calor. E esse dual sempre foi o que funcionou aqui na Terra. E tem coisas que são do espiritual, que funciona lá e que as pessoas estão tão em desequilíbrio com isso que está trazendo para cá e mudando as percepções das pessoas, tá? Axé. Axé, Robson, que Fá abençoe. Inclusive, gente, nesse dois caminhos, né, e uma só escolha, isso daí é a própria encruzilhada de Exu. Por isso que a gente vem aqui, a encruzilhada de Exu não é o X ou a cruz, é o Y ali, tá? Que vão falar que é a encruzilhada de Pombogira, né, na Umbanda. Mas é essa encruzilhada que ela é a verdadeira encruzilhada da divindade Exu. Que nós viemos do céu para a terra, quando chega aqui nós temos dois caminhos, é o livre-arbítrio, um caminho melhor ou um caminho pior. É só isso. Por isso que a qualquer momento, quando a gente começa a virar essas chaves, pegar os códigos, a gente começa a mudar a rota do nosso caminho. Durante uma consulta com o Pelé, caiu o Odu de um dos babalaos presentes. Isso significa que o consulente precisa ser de iniciação? Não, tem nada a ver. Nada a ver mesmo, tá? Tem Odus que vai falar sobre iniciação, mas é a mesma coisa. Se eu tô ali fazendo um ritual e tem 20 pessoas e vem um Odu que é de uma daquelas 20 pessoas, não tem sentido, tá? Se for apenas por isso. Babá, tem um relacionamento abusivo há 23 anos e não consigo me libertar de... Tem alguma coisa a se fazer? Tem muita coisa para se fazer, até porque 23 anos, né? Quantos ciclos que você já repetiu? São 7 os ciclos, então 7 são 14, com mais 7, 21, e você já está entrando aí, já está na metade do quarto ciclo. A verdade é que depois que você uniu, o correto seria não desunir. Porém, semelhante atrai semelhante, você fica na média da pessoa que está do seu lado. Então, se a gente for ver pela visão do Ifá, o correto é depois que uniu, não desunir mais, tá? Seria o correto. Porém, tem pessoas que se você não se desconectar, você não cresce.
E o crescimento, ele é individual. O despertar, ele é individual. Por isso que eu sempre falo, né, para as pessoas que a pessoa que primeiro acorda dentro de casa, ela vai ter a função de salvar todos ali dentro da família. Coco maduro, isso, tem que ser o coco maduro. O coco verde não serve, tá? Babá, estou perdendo muito cabelo. Isso tem a ver com proteção? Não, Flávio, pode ser inúmeras coisas. Um próprio estresse acontece isso. Ao mesmo tempo alopácia. Aqui, ó, tem épocas que cai. Se eu estou estressado, isso acontece. Por isso que eu procuro não me estressar, né? Então tem várias coisas. Alimentação, isso vai mudar muito a questão também dos cabelos. Tem muitas coisas que interferem com o cabelo. Aboroboie, babami, babá, como o senhor respondeu um sonho? Tem uma pergunta. Babá, bom dia. Eventualmente uma consulta sempre será necessário ebó? O correto é sempre que consulta IFA vai trazer alguma coisa para ser feito, tá? Por quê? É um diagnóstico. Você jogou ali, vai sair um diagnóstico. Através daquele diagnóstico vai ter um tratamento, tá? Por isso que, sim, sempre vai aparecer um diagnóstico ali. Mas fique tranquilo, gente. Tudo a gente faz conforme aquilo que dá pra gente fazer. Eu sempre, né, às vezes a pessoa consulta ali, o caminho dela é a iniciação. Mas se não dá para ela fazer iniciação, eu vou falar, ó, faça um buri para equilibrar sua cabeça por um período até você conseguir fazer a iniciação. Ah, não dá para fazer um buri? Faça um ebó. Não dá para fazer um ebó? Faça um orô, um bibó para Exu, para algum, para abrir os caminhos. Ah, não dá? Eu vou te ensinar alguma coisa que você vai fazer aí na sua casa para as coisas já começarem a melhorar, tá? Mas sem fazer alguma coisa, não é bom realmente. A água de coco realmente vai limpando o ori? Sim, só que tem que entender o que é, né, gente? É algo que você faz em casa, é um paliativo. Se você precisa tomar um antibiótico, você tem que fazer uma consulta, ver que bactéria que é para dar um antibiótico correto. A água de coco, ele vai ser um AS infantil, que se você toma esse AS infantil toda semana ali, você vai ter os benefícios dele, que realmente é muito bom. Tem pessoas que tomam o banho de água do coco e mudam o ori completamente. Só que tem pessoas que aquele ori tá blindado, é tanta coisa que tá ali blindada, que você joga aquela água escorre nessa blindagem, eu tenho que quebrar algumas camadas para conseguir acessar o ori. Aí tem coisas que aí tem que ser feito por um sacerdote. Por isso que os elementos, né, são importantes. Você vai utilizar aí na sua casa coisas mais simplórias. Dentro de um templo, por exemplo, quando a gente vai fazer um ritual, a gente vai utilizar outros tipos de elementos. Por isso que a gente estuda a vida inteira para saber trabalhar com isso. Os ebós melhoram traumas de pessoas que sofreu violência? Com toda certeza, tá? Ele vai ser a chave para que a gente descubra onde que está isso e quebrar esses bloqueios. Porém, o ebó ele vai abrir essa energia e aí cada trauma ou cada bloqueio, às vezes ele vai ser trabalhado de uma outra forma, tá? Muitas pessoas hoje tomam medicações controladas por indicações psiquiátricas. Isso interfere na negatividade do uri? Com certeza, tá? Por isso que tem que entender, né? O que tem gente aí diagnosticado com bipolaridade, esquizofrenia, que toma medicação e às vezes, não é que não pode ser bipolaridade, esquizofrenia, mas tem muito que é diagnosticado e é um problema espiritual, tá? Então, com toda certeza, cultuar o ori é o mais importante. Gente, a primeira ali, ó, de todas as listas que você pode ter, a primeira ali é cultuar o ori. Se você não cultuar o seu ori, não adianta nem ir para outros caminhos dos orixás. Gente, tem muitas perguntas. Chegamos ao fim de mais uma live. Axé. Posso fazer ixefá com um babar e trocar por outro? Olha, dentro da nossa tradição, isso não é aconselhável, tá? Porque aquele que não planta raízes, não é legal você pôr uma muda ali na terra, arrancar e ir para outra terra. Só que aí tem que ver como que foi. Eu tenho pessoa aqui que às vezes fez itefá com um africano, que aí quando você começa a perguntar o que foi o itefá e como que ele fez esse itefá, aí você vê que ela só foi enganada, foi só enganada e não tem itefá nenhum. Então tem que tomar muito cuidado com isso, tá, gente? É por isso que tem que conhecer melhor e tem que usar o seu discernimento. Por isso que se você não cultuar o seu ori, que é a divindade mais importante, você vai ser enganado por sacerdotes, vai ser enganado por pessoas. Você vai pegar
opinião de pessoas que não é para pegar. Não é que eu não escute a opinião de pessoas, eu escuto sim, muito bem. Mas antes eu passo o antivírus, que é o Drive. Eu passei o Drive, eu vou escutar. Aquilo faz sentido para mim, eu vou agradecer muito bem. Se não faz sentido para mim, eu também vou agradecer. Eu só não vou pôr aquilo para dentro, tá? Então, Babá, se pode usar o obi de 2 gomos? Aqui só tem de 2 gomos. Não, não é bom usar o obi de 2 gomos porque ele é um obi híbrido, ele não gera vida. Aqui no Brasil, sempre foi utilizado esse obi, inclusive quando eu fui iniciado dentro do candomblé, era só isso que existia, então fui iniciado com esse obi, sempre funcionou e tudo bem. Porém, depois que a gente começa a aprender, o correto seria usar o de 4 partes, porque ele vem com o equilíbrio das 4 partes. Norte, sul, leste, oeste, os 4 primeiros odus. E outra coisa, passar faca no obi para cortar mais uma parte, isso é o ó. A gente não pode passar faca no obi. Então mesmo aí na distância que você tá, você consegue lugares que você consegue mandar pelo correio. Né? Tem até a loja de orixá em São Paulo que eles mandam pro Brasil inteiro. Axé, babá, axé, gratidão. Pessoal, axé, que Fá abençoe. Bom dia para todos vocês, até a semana que vem. Vamos falar semana que vem ainda sobre esse alimento água. Vamos falar sobre os alimentos que a gente manda para dentro do nosso corpo. Vamos entender melhor tudo isso, tá? Fiquem atentos. Logo mais vou começar a fazer algumas lives, tá? Talvez no nosso outro canal lá no YouTube, né? Uma live mais à noite, assim, para falar de assuntos mais interessantes. Essa é a nossa 101 lives aqui com vocês, então hora de aumentarmos o nível. Axé, que Fá abençoe, um grande beijo. Elamoboru, Elamoboye, Elamoboye Oboxixé, que Fá abençoe a todos. Axé.